Bom, no dia 6 de março deste ano, temos o voto do ministro André Mendonça, que é um voto sucinto, não é tão extenso quanto o dos seus demais colegas, talvez até porque ele já tenha entendido que ao final será voto vencido, então ele foca nas questões mais importantes para ele neste julgamento, nessa descriminalização da posse de maconha para consumo pessoal. Então ele ataca aqui dois pontos principais. O primeiro deles são os malefícios que a droga traz para quem as utiliza. E ele faz um link disso com o fato de que, no seu entendimento, o artigo 28 protege sim a saúde pública e não a saúde privada daquela pessoa que escolhe utilizar drogas. Ele vai na linha do ministro Cristiano Zanin contra os seus demais antecessores e entende que o artigo 28 é um protetor da saúde pública. E ele ataca, inicialmente em seu voto, principalmente a questão da fixação do critério de 6 plantas fêmeas como um critério distinguidor de usuário para traficante. Ele faz isso demonstrando, segundo seus dados, a produção que é capaz de uma planta fêmea realizar em um determinado período de tempo. Então ele faz um relato sobre os malefícios médicos no uso da maconha, sobre os gastos públicos que serão dispendidos com o aumento do número de usuários, que ele acredita que vai acontecer. Então ele entende, por exemplo, que mesmo uma regulamentação que ordenasse não só o consumo, mas também a venda e cobrasse impostos disso, sairia mais caro que o custo que a saúde pública vai ter com esses usuários. Então, seguindo nessa linha de que a droga é muito maléfica, é muito prejudicial à saúde e afeta a saúde pública, ele é contra a descriminalização e entende que o artigo 28 é constitucional. E aqui ele cita alguns dados matemáticos aqui para atacar aquela distinção sugerida pelos ministros até então, que variou ali entre 25 gramas, 40 gramas, 60 gramas. O ministro Luiz Roberto Barroso, em certo momento, durante os debates, aludiu que para ele seriam 100 gramas o critério distintor. Então ele vai dizer o seguinte, que 1 grama é possível a produção de 3 cigarros de maconha. 10 gramas é possível a produção de 34 cigarros de maconha. 25 gramas, 86 cigarros, e 25 gramas é o que tem até este momento prevalecido. 60 gramas permite a produção de 206 cigarros de maconha e 100 gramas permite a produção de 344 cigarros de maconha. Aí ele diz que uma planta fêmea pode produzir 600 gramas em um período de 8 a 6 semanas. O que ele quer dizer com isso? Que a sugestão da posse de 6 plantas fêmeas podem produzir de forma contínua 1.800 gramas de maconha por mês, o que equivaleria a 6.200 cigarros por mês na média. Ou seja, na opinião dele, 6 plantas de maconha é um número extremamente exagerado. Nós teríamos que pressupor um usuário aí que fumaria 6.200 cigarros de maconha por mês, caso ele tenha 6 plantas de maconha. Então, o voto dele é mais rápido, é mais focado nessa questão dos malefícios aí da maconha para a saúde, é focado nesta quantificação que foi apresentada até então, que ele entende de forma exagerada e apresentou números para justificar o seu voto, e ele entende que o artigo 28 é constitucional porque o uso de maconha não está apenas ligado à liberdade, à intimidade e à vida privada do cidadão, mas que a descriminalização da maconha afeta a sociedade como um todo. Para finalizar, também, provavelmente já entendendo que será voto vencido, na questão das teses a serem explicitadas no tema 506, ele sugere 10 gramas de maconha como critério de distinção entre usuário e traficante. E ele frisa que, na opinião dele, isso ainda é muito, porque 10 gramas de maconha seriam capazes de produzir 34 cigarros de maconha. Entendendo ele que a apreensão de 10 gramas, a pessoa teria que fumar 34 cigarros por dia ali, caso ela seja pega todo dia com 10 gramas de maconha. Então, em resumo, o ministro André Mendonça é muito contrário à descriminalização da posse de maconha para uso pessoal.
vota por negar provimento ao recurso e por manter a constitucionalidade do artigo 28 por estes motivos.